Um bom dia, boa tarde ou boa noite a quem estiver assistindo esse vídeo, independente do horário. Primeiramente, meu nome é Renato. Para quem já me conhece, voltei. E como sempre, para falar de Santos, hoje eu quero fazer um vídeo mais breve possível. Essa semana, até a final, eu quero fazer pelo menos um vídeo sim, um vídeo não. Então eu vou estar aparecendo mais por aqui. Até no decorrer do campeonato quero aparecer mais. Dos campeonatos que Santos for disputar, eu quero falar com vocês. Quero debater um pouco mais, expor um pouco mais as minhas opiniões. E caso você prefira vídeos mais curtos, você pode seguir minha página no Instagram, que eu vou estar deixando aqui embaixo. E o TikTok também. No TikTok eu faço um pouquinho mais de graça lá, para gerar um pouco de entretenimento, algumas análises mais rápidas. Então, se você quiser esse tipo de conteúdo, você corre lá pro meu Instagram e pro meu TikTok, que eu vou estar deixando o link dos dois aqui embaixo, certo? Hoje eu vim falar sobre Santos e Palmeiras, a final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo já aconteceu, o Santos venceu o Palmeiras por 1-0 na Vila Belmiro com gol de Otero. E eu vim para falar um pouquinho sobre algo que eu acho que é muito importante pro Santos no jogo de volta. Tá bom, o Santos fez uma grande partida contra o Palmeiras. Uma das poucas vezes que eu vi jogos do Palmeiras contra o Santos e contra alguns adversários onde o Palmeiras de Abel Ferreira não foi o Palmeiras de Abel Ferreira. Isso porque o Santos conseguiu anular qualquer tipo de jogada planejada que o Abel Ferreira tentou fazer para conseguir vencer o Santos no último domingo. O esquema com 3 zagueiros, com Marcos Rocha fazendo a posição de zagueiro, Mike pelo lado direito como um ala e o Hendrick muitas vezes aberto, não funcionou, tá? O lado direito ficou exposto demais e pouco criativo, e dando liberdade para o Guilherme criar pelo lado esquerdo, né? Para o Felipe Jonathan fazer infiltração e também ter liberdade para poder criar. E ao mesmo tempo o Felipe Jonathan não teve uma preocupação defensiva tão forte, né, tão preocupante, porque o Palmeiras não conseguiu chegar. E quando o Palmeiras chegou, o Felipe Jonathan para mim foi sólido, fez uma boa partida na questão defensiva. Agora vamos lá, o Santos no primeiro tempo foi muito bem. Durante 30, 25 minutos ali, né, 25 minutos vamos ali, o Santos foi intenso. O Santos perdia a bola, fazia uma rápida pressão em cima da defesa do Palmeiras, roubava a bola e novamente já partia para o ataque. Perdia e o ciclo voltava. O Palmeiras não conseguia jogar. Tanto que a melhor chance do Palmeiras no jogo foi numa escapada aos 4 minutos, onde o Santos estava todo na frente. Por quê? Foi a única vez que o Palmeiras conseguiu infiltrar ali. Infiltrar não, eu acho que achar uma brecha no sistema tático do Fábio Carille, do time do Fábio Carille, e conseguiu criar uma boa chance no contra-ataque. De resto, o Palmeiras teve algumas chances no segundo tempo, no final do segundo tempo, mas aí quando a equipe do Santos já estava cansada, quando a equipe do Santos já tinha abaixado suas linhas e o Palmeiras já tinha feito algumas trocas, desfeito o esquema tático, enfim, isso não veio ao caso. O Santos fez uma boa partida, ao meu ver, inesperado. Eu não esperava que o Santos fosse tão dominante assim durante muito tempo em cima do Palmeiras, apesar de estar em casa, por ser o Palmeiras, porque o Palmeiras é uma equipe que, além de ter um time titular, tem um time reserva, tem um grande treinador, tem grandes peças, jogadores de seleções. Então eu acreditava que o Santos poderia sim fazer uma partida onde tivesse em algum momento um equilíbrio, mas não que fosse superior à equipe do Palmeiras, como foi em muitos momentos da partida. Porém, o que eu quero destacar é mais sobre o jogo da volta, tá? Surgiu algumas informações, eu não sei se são verídicas, mas foi o que eu vi, que o jogo da volta pode ser na Arena Barueri, porque o Allianz Parque parece que vai ter shows na sexta e no sábado, e a Leila Pereira estava querendo trazer o jogo para a Arena Barueri. Se caso isso realmente for verdade e confirmado, é melhor para o Santos do que para o Palmeiras. Eu penso nisso por quê? O gramado sintético tem uma grande diferença do gramado normal, né? O gramado artificial para o gramado comum. O gramado artificial faz o jogo correr mais, ou seja, o Palmeiras, por jogar lá, já está mais acostumado a ter esse jogo de toques rápidos, uma versatilidade maior,
um jogo onde a bola vai correr mais. O Palmeiras é um time que já está acostumado a ter esse tipo de jogo, um jogo mais acelerado. E dentro da sua casa, por jogar lá, fazer treinos lá, o Palmeiras leva uma vantagem. Claro que é futebol. Às vezes o Palmeiras, mesmo dentro de sua casa, não vai fazer um bom jogo e a equipe visitante pode aproveitar as melhores chances e vencer a equipe da casa. Porém, acredito que na Arena Barueri, por ser em gramado normal, né, o gramado comum do futebol, o Santos pode não tirar uma vantagem disso, mas o Santos pode tentar equiparar a equipe do Palmeiras e tentar ser mais sólido, fazer uma partida com mais solidez, tanto defensiva quanto ofensiva. Eu digo isso porque o Palmeiras nos últimos 2 anos que chegou na final, né? Nesses últimos anos que chegou na final, nos últimos 2 anos o Palmeiras é bicampeão, tenta defender, né, novamente o título e conquistar o tricampeonato. O Palmeiras venceu em 2022 o São Paulo, perdeu o primeiro jogo fora por 3-1 e no segundo jogo, o jogo de volta, venceu por 4-0. No ano seguinte, né, foi campeão em 22 e em 23 campeão novamente, perdeu o jogo da ida na Arena Barueri, inclusive com o mando do Água Santa por 2-1, e o jogo da volta venceu o Água Santa por 4-0. O que eu vejo muito que a grande mídia fala, o Palmeiras está vivo, e é verdade, o Palmeiras está acostumado a fazer grandes viradas em jogos decisivos. O Palmeiras é uma equipe que está acostumada a jogar jogos decisivos, por chegar em muitas semifinais e muitas finais com o time do Abel Ferreira. O Palmeiras está acostumado sim a essa grandeza de jogo. Porém, o Palmeiras não vive boa fase. O Palmeiras teve um dos piores primeiros tempos contra o Novo Horizontino dentro de sua casa no Allianz Parque, na volta do Allianz Parque, e venceu no segundo tempo, fazendo uma partida relativamente melhor. O Palmeiras, claro, que melhorou, teve um desempenho muito melhor do que fez no primeiro tempo contra o Novo Horizontino. E no segundo tempo achou um gol e venceu, achou não, né? Fez por merecer o seu gol e venceu por 1-0 com gol de Endrick. Contra o Santos, o Palmeiras fez uma atuação abaixo, como fez nos últimos 2 anos no primeiro confronto contra o São Paulo e contra o Água Santa. Fato é que no jogo de volta, eu acredito que o Santos precisa ter algumas precauções. Eu digo isso porque, da mesma maneira que eu disse lá atrás que o Santos foi intenso os primeiros 25, 30 minutos, o Palmeiras é esse tipo de time. E eu acho que o Santos precisa ter um cuidado maior nesses primeiros 25, 30 minutos que for jogar no jogo de volta contra o Palmeiras, independente de onde for, seja no Allianz ou na Arena Barueri. Eu digo isso porque eu trouxe algumas estatísticas em relação à minha opinião sobre o Palmeiras. No jogo da volta entre Palmeiras 4 e São Paulo 0, o Palmeiras abriu o placar com o Danilo aos 21 minutos. O Palmeiras, durante esses 21 primeiros minutos, o Palmeiras sufocou de todas as maneiras o São Paulo. Assim como o Santos foi um time que se postou em bloco alto, forçou o Palmeiras a dar chutões e se livrar da bola, recompor defensivamente e defender os ataques do Santos, o Palmeiras fez a mesma coisa com o São Paulo em 22. Pressionou o São Paulo nos primeiros 25 minutos com aquela intensidade, com a ajuda da torcida. O Palmeiras foi para cima, teve um lance polêmico no começo do jogo, mas o Palmeiras estava indo em cima, Jandrei fazendo defesa, e aos 21 minutos o Palmeiras fez o primeiro gol com o Danilo, numa bola aérea que o Scarpa levanta e o Danilo marca de cabeça. No segundo gol, o Palmeiras faz aos 27 minutos com o Zé Rafael num chute na entrada da área. O que eu vou continuar a linha. O terceiro gol foi aos 2 minutos do segundo tempo e o quarto gol aos 35 do segundo tempo, os 2 últimos gols do Veiga. A minha análise sobre o primeiro jogo o Palmeiras é um time que começou com uma intensidade tão grande, sufocando tanto o adversário, que o São Paulo não conseguiu se comportar defensivamente a ponto de conseguir se defender, esperar o Palmeiras cansar e tentar equilibrar o jogo. O São Paulo não conseguiu fazer isso. O ritmo do Palmeiras estava muito intenso e o Palmeiras conseguiu transformar esse ritmo em 2 gols.
Aos 27 minutos, claro que já passou do tempo que eu estipulei, né, os 25 mais 25, 30, o Palmeiras percebeu que estava melhor no jogo e manteve essa intensidade. Tanto é que que fez o segundo gol aos 27 minutos com o Zé Rafael e continuou pressionando o São Paulo até o fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras veio com a mesma intensidade e o São Paulo não aprendeu a lição, que era se defender novamente, ao ponto do Palmeiras cansar, diminuir o ritmo e você equilibrar o jogo e tentar achar as grandes oportunidades. O São Paulo tomou gol aos 2, o Palmeiras já tinha virado o placar, o São Paulo se lançou, se desorganizou defensivamente e a equipe do Palmeiras foi para cima aos 35, matou, liquidou o jogo, teve oportunidades de fazer mais gols, mas liquidou a partida no 4-0 e venceu o São Paulo virando num ritmo muito alto e intenso. Nessa segunda final, a mesma coisa. O Palmeiras abriu o placar mais cedo com o Gabriel Menino aos 15 minutos do primeiro tempo. O Gabriel Menino, numa jogadaça do Dudu, aos 27 minutos faz outro gol. Aos 33 do primeiro tempo ainda, o Palmeiras abre 3-0. Por quê? O Água Santa fez a mesma coisa que o São Paulo. O Água Santa não teve um equilíbrio defensivo. O Água Santa não conseguiu se postar defensivamente a ponto que o Palmeiras não consiga ter chances de criar espaços, de tentar infiltrar na defesa do Água Santa para fazer o gol. O Palmeiras teve total liberdade para ir para cima, para conseguir criar oportunidades e achar espaços, e tanto é que terminou o primeiro tempo com 3-0 e no segundo tempo, aos 27, com o Água Santa totalmente desorganizado, fez o gol com o Flaco Lopes e liquidou a partida também. O que eu quero dizer é que se o Santos não tiver uma solidez defensiva contra a equipe do Palmeiras durante os primeiros 30 a 25 minutos, o Santos vai acabar tendo o mesmo resultado que que Água Santa e São Paulo tiveram nos últimos 2 anos. O Santos conseguiu fazer muito bem isso no primeiro jogo. É claro que o Abel Ferreira, acredito que tenha sido infeliz na escolha tática, do plano tático da equipe do Palmeiras para o jogo, até porque aquela função que eu ressaltei no começo, com o Hendrick, com o Mike Diala, o Marcos Rocha como terceiro zagueiro, não funcionou. O Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras foi altamente neutralizado pelo Santos de Carille no primeiro tempo, e acho que durante 15 minutos ali até o Santos achar o primeiro gol, o Palmeiras não jogou. Então assim, se o Santos manter uma solidez defensiva alta, conseguir fazer uma boa marcação, e claro, vai tomar sufoco do Palmeiras, porque o Palmeiras vai para cima porque precisa reverter o placar. Mas se tiver uma solidez defensiva, conseguir fazer o Palmeiras cansar, e após o cansaço da equipe do Palmeiras equilibrar o jogo e tentar tomar algumas ações ou partir organizadamente em contra-ataques, o Santos consegue vencer o Palmeiras. E eu acho que talvez essa seja a melhor forma de bater o Palmeiras de Abel Ferreira nesta final. O Palmeiras, claro, que não fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, novamente não fez um bom jogo contra o Santos, né, apesar de ter um deslumbre no final do segundo tempo, mas o Palmeiras não foi bem em nenhum desses 2 jogos. Foi muito longe do Palmeiras, que jogou contra a Ponte Preta e venceu por 5-1, fazendo a melhor atuação do Palmeiras no ano. O Palmeiras que inclusive tem jogo contra o São Lourenço na quarta-feira e precisa da vitória. O primeiro jogo é Libertadores. Então assim, não sei como o time do Abel Ferreira vai escalar, se vai ser com as reservas. Fato é, o Santos tem uma semana para trabalhar pensando em Palmeiras. O Carille tem diversas oportunidades de conversar sobre um plano tático que o Abel pode optar, num esquema que o Abel pode mudar, porque eu acho que se fosse o Abel, não iria com o mesmo time que jogou contra o Santos no primeiro jogo. Não deu certo, não funcionou nem contra o Novo Horizontino e não vinha funcionando alguns jogos. O Palmeiras, apesar de vencer, não jogou tão bem com aquele esquema tático. Então eu acho que para o Santos é fundamental os primeiros 25, 30 minutos do jogo, que vão decidir o grande campeão do Campeonato Paulista. Claro que depois desse tempo você também não pode relaxar. É o Palmeiras tem grandes jogadores. O Hendrick que está vendido para o Real Madrid está voando. Flaco Lopes, artilheiro do campeonato, fazendo gol de todo jeito. O Rafael Veiga, que é jogador de seleção brasileira, não foi convocado na última lista, mas é jogador de seleção brasileira, um excelente jogador. Sim,
sem contar Piquerez, Gustavo Gomes que não jogou, Murilo, Mike, Zé Rafael, Aníbal Moreno, o Palmeiras é um bom time. Mas se o Santos conseguir ter uma atuação da mesma forma que foi defensivamente no primeiro jogo, o Santos consegue bater de frente com o Palmeiras e se consagrar campeão paulista após alguns anos, né? Desde 2016. Então, assim, o que vai definir o campeão ou não, para mim, são esses primeiros 25, 30 minutos que o Santos deve ter muita atenção. O Carille já disse em coletiva que pode ser que mude o plano tático, a gente não sabe como ele vai entrar para esse jogo. Se eu penso até que talvez seria uma boa ideia entrar com 3 zagueiros, né? Uma ideia um pouco mais defensiva, mas segura. Eu não sei se ele vai optar por 3 homens de marcação no meio campo, como ele fez no primeiro jogo com Pituca, Schmidt e Rincon. Mas fato é que iremos ter que aguardar as definições. Hoje, por exemplo, hoje é terça-feira, dia 2 de abril. O Carille fez o primeiro treino pós-final, no jogo jogo de ida. Parece que o Furque não vai para o jogo. Enfim, muita coisa tem para acontecer nessa semana ainda e eu vou retornar para discutir com vocês, tá bom? Foi o meu pensamento e a minha fala no dia de hoje. Talvez a gente volte com algumas análises táticas ainda essa semana, mas fato é que se o Santos quiser vencer o Palmeiras, vai ter que se superar novamente, vai ter que tentar ser superior novamente à equipe do Abel Ferreira, ou talvez apelar para o bom e velho vamos só jogar no contra-ataque. Enfim, não sei o que vai acontecer, a gente só vai saber no próximo domingo, mas a gente pode ter durante a semana aí uma ideia do qual que é o plano do Carille para a decisão de domingo, dia 7, tá bom? Então, primeiramente, eu queria agradecer a quem assistiu esse vídeo. Desculpa tomar o tempo de algumas pessoas, mas vou voltar essa semana, vou fazer mais e mais vídeos ainda sobre a final. Talvez eu traga alguma curiosidade, talvez eu venha aqui falando sobre algum jogo histórico, porque Santos e Palmeiras travaram muitas finais nos últimos anos e talvez muita gente não sabe mais ou menos como foi essa história. Claro que sabe quem é o campeão, mas não sabe como foi a trajetória do clube até chegar lá. Então eu posso estar voltando aí na semana para falar com vocês, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário falando sobre o que você pensa, o que você acha, a sua opinião, que a gente pode debater no próximo vídeo. Também não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhar, que é muito importante para a gente dar continuidade nesse processo e para eu estar continuando trazendo mais vídeos aqui para vocês. Fechou? Então, um grande abraço e vai para cima dele, Santos. Se Deus quiser, vamos ser campeão.